O ponto de partida hoje é a obra de um escritor que, ao olhar para o passado do seu país, acabou se tornando uma figura central no presente. Estamos falando do turco Orhan Pamuk, vencedor do Prêmio Nobel. Exato. A gente tem em mãos o material que usa o romance histórico dele, Meu Nome é Vermelho, como uma porta de entrada para a história complicadíssima da Turquia. Pois é. A nossa missão é entender como o Império Otomano e a República Moderna não são só cenários nos livros dele, mas o colocaram no meio de uma briga nacional muito perigosa. Exato. E essa briga não é sobre ficção, é sobre memória. Vamos explorar como Istambul, essa cidade que fica tipo entre dois continentes, moldou não só a nação, mas o próprio Pamuk. E o mais impressionante, como uma única frase, dita numa entrevista, pode transformar um romancista aclamado em um inimigo do Estado. E com isso, expor as feridas que a Turquia ainda tenta, esconder debaixo do tapete. Para começar, então, vamos nos situar nesse cenário que o Pamuk desenha. Meu Nome é Vermelho se passa em Istambul, lá no finalzinho do século XVI. Isso. O texto que a gente analisou destaca que essa era Istambul no auge do poder otomano. Mas essa cidade é uma personagem com muitas vidas, né? Antes de ser Istambul, ela foi outras coisas. Muitas vidas. E que vidas! A localização dela já diz tudo. Fica ali no Estreito de Bósforo, literalmente a ponte entre a Europa e a Ásia. Isso não é só geografia, é destino. Total. Ela começou como Bizâncio, uma cidade grega. Depois virou Constantinopla, a capital do Império Romano do Oriente. O coração do mundo cristão por mais de 1000 anos. Principalmente depois que Roma caiu, né? Exatamente. Era um farol de poder, cultura e religião. Um farol que um dia se apagou, ou melhor, mudou de cor. É uma ótima imagem. O ponto de virada é 1453. É uma daquelas datas que mudam o mapa do mundo. A cidade é conquistada pelos otomanos. Pelo sultão Mehmed II. Exato. E se torna Istambul. Deixa de ser a capital cristã e vira o centro de um império islâmico gigantesco, poderoso. É essa Istambul, já no final do século XVI, borbulhando de artistas, intrigas e poder, que o Pamuk recria no livro dele. E é um império muito diferente da imagem que a gente talvez tenha de um país como a Turquia hoje. O texto fala em algo multiétnico, multilingüe. Totalmente. O Império Otomano era um mosaico. Gregos, armênios, judeus, árabes, eslavos, todos viviam sob o mesmo governo. Nossa! Falavam-se dezenas de línguas nas ruas de Istambul. Era cosmopolita ao extremo. E é fascinante que o Pamuk escolha justamente esse momento de apogeu, porque para nós que lemos hoje, é impossível não ver a sombra do que viria depois. Peraí, então quando a gente lê o livro, a gente está basicamente no topo da montanha-russa, sabendo que a queda vai ser gigantesca. Perfeito. É exatamente isso. Isso muda completamente a leitura. Muda tudo. Você está vendo a glória, a riqueza, os ateliês de miniaturistas que são o centro do romance, mas você sabe que aquele mundo está condenado. Aquele império que parecia eterno vai passar por séculos de um declínio lento e doloroso, até se desintegrar completamente depois da Primeira Guerra Mundial. Então é uma história sobre o auge, mas contada com a melancolia de quem já sabe o fim do filme. Exatamente essa a sensação. Então temos esse império glorioso, mas que já carrega as sementes da própria queda. E quando essa queda finalmente acontece, o que surge no lugar não é uma continuação, é quase uma negação. É como um filho que se recusa a ser parecido com o pai. Essa negação é a chave para entender a Turquia moderna. O Império Otomano, que no final era chamado de o Homem Doente da Europa, desmorona. Das cinzas, em 1922, nasce a República da Turquia. Certo. E o arquiteto dessa nova nação, Kemal Atatürk, e seus seguidores, os jovens turcos, eles não queriam reformar o império, eles queriam enterrá-lo. E como se faz isso? Como se apaga um legado de 600 anos? Com medidas de uma eficiência, brutal. O material que temos aponta duas principais. A primeira, uma mudança sísmica. Criar uma república secular. O que é uma loucura se a gente pensar que... Pense bem. Istambul tinha sido o centro do califado, a liderança do mundo islâmico sunita por séculos. De repente, a religião é empurrada para a esfera privada. O Estado se declara neutro. Uau!
Isso, por si só, já é uma ruptura radical com o passado otomano. E a segunda medida parece mais técnica, quase burocrática. Mas pelo que eu entendi, o impacto foi talvez ainda maior. A mudança do alfabeto. Ah, essa foi genial e terrível ao mesmo tempo. Durante séculos, a língua turca foi escrita usando uma adaptação do alfabeto árabe-persa. Ataturk simplesmente decretou a adoção do alfabeto romano. De um dia para o outro. De um dia para o outro, uma nação inteira se tornou, na prática, analfabeta em sua própria história. Que loucura! É como se tivessem baixado uma cortina cultural. De repente, toda a literatura, toda a filosofia, todos os registros do seu povo... Escritos até ontem... Exato. Se tornam indecifráveis. Precisamente. E imagine o impacto pessoal disso. A sua avó te mostra uma carta do seu bisavô, um herói de guerra, um poema que ele escreveu, e para você são apenas rabiscos. Nossa, é verdade. A conexão com o passado não foi só dificultada, ela foi ativamente rompida num nível familiar, pessoal. O objetivo era esse mesmo, forçar a nação a olhar para frente, para o Ocidente, e criar uma nova cultura escrita do zero. Mas não era só sobre olhar para o Ocidente, né? Tinha uma outra agenda aí, a de criar uma identidade turca. Exatamente. O Império era multicultural. A República, na visão de Ataturk, deveria ser uninacional. A ideia era criar um cidadão turco, que falasse turco, que se sentisse parte de uma etnia turca. Um projeto de engenharia social. Em escala massiva, buscava homogeneizar uma população que era, por natureza, diversa. E é aqui que a história começa a ficar muito, muito sombria. Porque quando você tenta criar um molde único para todo mundo, quem não se encaixa vira um problema. Vira um obstáculo a ser removido. E o caso mais trágico e extremo que o nosso material aborda é o dos armênios. Eles eram um povo cristão, um dos mais antigos do mundo, com uma língua e cultura próprias, vivendo há milênios naquelas terras. No novo projeto nacionalista, eles eram vistos como elemento estrangeiro desleal. Isso culminou em 1915, durante a Primeira Guerra Mundial. Sim, o governo otomano, já nos seus últimos suspiros e tomado por nacionalistas radicais, iniciou o que a fonte descreve como uma campanha sistemática de deportação e extermínio. Meu Deus! As comunidades armênias foram arrancadas de suas casas, forçadas a marchar pelo deserto em condições subhumanas. Os números são assustadores. Quais são os números que o texto aponta? E consenso entre a maioria dos historiadores e o que o texto afirma é que entre 1 milhão e 1,5 milhão de armênios foram mortos. Para todos os efeitos, foi um genocídio. E aqui está o ponto nevrálgico, a ferida que não fecha nunca. A República da Turquia, a herdeira do Império, se recusa terminantemente a usar a palavra genocídio. Exato. Até hoje é um tabu, uma questão de Estado. É o pilar da negação histórica do país. Admitir o genocídio, na visão do Estado turco, seria minar a própria narrativa de fundação da nação moderna, uma nação que se vê como vítima do imperialismo ocidental e não como perpetradora de um crime dessa magnitude. Então a negação virou parte da identidade. Virou parte do DNA do nacionalismo turco. E é nesse campo minado que o nosso escritor, Orhan Pamuk, que nunca se viu como um ativista, resolveu pisar. Pois é. Mas é estranho, né? Ele é um romancista histórico, um cara que vive imerso nas nuances do passado. Como ele acaba tropeçando de forma tão espetacular numa ferida aberta da história? Foi um acidente ou ele sabia o que estava fazendo? É uma ótima pergunta. Pelo que a fonte indica, não foi planejado como um ato de ativismo. Foi quase um desabafo. Em 2005, ele deu uma entrevista para um jornal suíço. Certo. O assunto era a liberdade de expressão na Turquia, a dificuldade de lidar com o passado. E no meio da conversa, ele soltou a frase que mudaria sua vida. Ele disse algo como: "Ninguém se atreve a falar sobre isso, então eu vou falar. 1 milhão de armênios foram mortos nestas terras." Ele usou as palavras mágicas, ou melhor, as palavras proibidas. Ele tocou no nervo mais exposto da nação. A reação na Turquia não foi um debate, foi uma explosão de fúria. A imprensa nacionalista o pintou como um traidor, um vendido ao Ocidente. E o Estado? E o Estado agiu. Abriram um processo criminal contra ele, com base em um artigo do Código Penal que tornava crime insultar a turquidade. Insultar a turquidade. A expressão em si já é surreal.
Não é insultar o governo, uma pessoa, é insultar a essência da identidade nacional. É uma acusação que não permite defesa porque o crime é de opinião. Exato. E essa acusação encapsula perfeitamente a ideologia que, por um lado, permitiu a tragédia armênia acontecer e, décadas depois, se recusa a encará-la. Pamuk, com uma frase, desafiou o mito fundador da República. E o sistema veio para cima dele com tudo. E na prática, o que aconteceu com ele? Quais foram as consequências de ter dito isso em voz alta? Foram brutais. O texto que analisamos relata que ele passou a receber ameaças de morte constantes. Políticos de extrema-direita incitavam a violência contra ele publicamente. Que horror! Ele teve que viver sob proteção policial 24 horas por dia, uma situação que lembra muito a de Salman Rushdie após a fátua. Ele se tornou um prisioneiro em seu próprio país. Quer dizer, o romancista que ganhou o Nobel, o maior nome da literatura turca moderna, precisando de guarda-costas para tomar um café em Istambul por causa de uma frase sobre a história? Isso Isso diz muito. diz tudo. O processo judicial em si acabou sendo arquivado mais por causa da imensa pressão internacional do que por qualquer outra coisa. Outros escritores, intelectuais, governos, todos protestaram. Mas o estrago já estava feito. O recado estava dado. Pamuk teve que deixar o país por um tempo, morou em Paris, deu aulas em Nova York. Hoje, segundo a fonte, ele voltou a viver em Istambul, mas a sombra daquele episódio nunca desapareceu. Ele ainda precisa de segurança. Então, no fim das contas, a lição é que na Turquia, e talvez em muitos outros lugares, a história não é algo que fica quieto nos livros, empoeirado e distante. De jeito nenhum. Ela está viva, na rua, e pode ser muito perigosa. É um campo de batalha. E as palavras são as armas. A história do Pamuk mostra que o passado não é só um cenário para um romance. É um território disputado onde cada palavra importa. E nomear as coisas, chamar o massacre de genocídio pode ter um custo pessoal altíssimo. A luta pela memória é, na verdade, uma luta pelo presente e pelo futuro de uma nação. É impressionante. Um cara que ganha a vida justamente para entender as nuances da alma humana e da história se torna um alvo por basicamente fazer o seu trabalho, olhar para o passado e chamar as coisas pelo nome que elas têm. No final das contas, a trajetória do Orhan Pamuk ilustra de forma muito poderosa que a história não é um conjunto de fatos consolidados. É uma narrativa. E quem controla a narrativa, controla a identidade. É verdade. As palavras podem confortar, claro, mas também podem provocar, desestabilizar e colocar a vida de quem as pronuncia em risco. O que nos deixa com uma última questão para pensar. A nossa conversa de hoje mostra que, quando um escritor resolve mexer no passado de seu país, a linha é muito tênue. Em que momento ele deixa de ser só um contador de histórias e vira uma peça, ou, no caso dele, um alvo, nessa guerra contínua que um povo trava pela sua própria memória?